Graça e a paz, queridos e amados irmãos. Eu me chamo Mário, sou diácono e congrego ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, na Avenida Barreiras, né? E eu tenho uma mensagem de Deus para o meu e seu coração. É uma mensagem que nos incentiva a correr atrás do nosso milagre, né? Antes de adentrar sobre esta mensagem, eu quero dizer uma outra, né, que nós sabemos, já ouvimos falar diversas vezes, que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e essa mulher, ela sofreu durante 12 anos com essa dificuldade, com este problema que aos olhos humanos não tinha mais cura, pois 12 anos não era apenas 12 dias, mas sim 12 anos. E essa mulher, ela se encontrava aflita, desesperada, até mesmo correu atrás de muitos médicos, os melhores da época, e não tiveram êxito. Ela não teve resposta, solução para o seu problema, indo até mesmo de encontro a feiticeiros da época, e nada de ser resolvido o seu problema. Até que essa mulher, ela ouve falar em Jesus, e ela agora resolve ir de encontro a Jesus, e ela diz uma palavra: se eu tão somente tocar nas orlas do Senhor, eu sararei. Então esta mulher, ela foi convicta, ela foi crendo que o seu milagre estava tão próximo dela. E a sua confiança, a sua fé, né, a sua força de vontade fez com que ela saísse do seu lugar e fosse mesmo no meio da multidão, que muitas vezes a multidão é impedimento para mim e para você. Mas ela não temeu a multidão. Aquela multidão que estava ali, se soubesse que essa mulher é uma mulher enferma, né, que houvesse este fluxo de sangue, ela é considerada como imunda. E toda pessoa considerada imunda, né, pelo seu fluxo, ela sendo pega, ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas isso não fez ela desistir, porque ela precisava de um milagre, né? Ela precisava de uma bênção, e o abençoador estava à sua frente. E ela diz essa palavra que é muito forte para as nossas vidas: se eu tão somente tocar, eu sararei. Então, esta outra mensagem, a qual eu quero citar agora no livro de 2 Reis, é uma mensagem também conhecida, mas é uma mensagem que nos faz crer que quando nós corremos atrás do nosso milagre, crendo na resposta de Deus para as nossas vidas, nós alcançamos a nossa vitória. E se diz assim, que uma certa mulher, ela teve o seu esposo falecido, né? E este esposo, ele deixou uma dívida. Não porque ele era caloteiro, não porque ele era um homem que não gostava de pagar as pessoas, porque este homem, ele era temente a Deus. Ele era conhecedor da palavra e ele estava na escola de profetas. E aquele homem, deixando essa dívida, né, o seu credor foi de encontro a ela, querendo que ela pagasse essa dívida. E ela não tinha condição, não tinha nada ao qual ela pudesse vender e pagar essa dívida. Mas diz a palavra que ela tinha 2 filhos. Então aquele credor, quando foi à casa dela, ele fez uma ameaça a ela: se você não pagar esta dívida,
eu levarei os seus 2 filhos e eles serão como escravos para mim. Então imagine aí a angústia desta mulher, a aflição agora que essa mulher estava enfrentando. Porque já não bastasse essa mulher perder o seu esposo e agora perder os seus 2 filhos era demais. Porque nós sabemos que a mulher, quando ela é viúva, né, ela não pode trabalhar. Ninguém dá emprego a uma viúva. E ela também não tem direito a receber, né, os seus salários mensais, né, como muitas aposentadas recebem. Então essa mulher agora entrou em total desespero, em total aflição, mas ela tomou uma atitude. Ela foi de encontro àquele que ensinava ao seu esposo, que era Eliseu. Nós sabemos quem era Eliseu. Nós já ouvimos falar do poder que há na vida de Eliseu. A presença de Deus há na vida de Eliseu. Pois Eliseu era um homem que servia Elias, que foi um profeta que foi levado aos céus, que foi arrebatado por Deus. Mas no momento em que ele teve com Elias, ele disse algo: eu quero a porção redobrada do teu espírito. E Deus lhe concedeu essa porção, que é a autoridade, que é a unção. E Eliseu, ele fazia milagres, ele curava pessoas, ele profetizava, ele tinha uma intimidade com Deus, uma intimidade que nós precisamos ter. Eu e você precisa ter essa intimidade com Deus para nós arrancarmos de Deus o poder para as nossas vidas, a unção para as nossas vidas. E aquela mulher, ela não estava indo de encontro a qualquer um, ela foi de encontro ao profeta, que era a boca de Deus na terra. E ela disse: meu Senhor, o meu esposo era temente a Deus, era obediente a Deus, e ele buscava o conhecimento da palavra, mas ele hoje não está mais entre nós. E me aconteceu isso e aquilo, né? Os credores agora estão à minha porta e querem levar o meu filho se eu não puder pagar essa dívida que foi deixada. Ele não esperava morrer. O meu esposo não esperava, ele não pensou nessa hipótese, né? Tanto que a palavra de Deus não menciona aqui qual foi a sua morte, quando foi a sua morte. Mas ele morreu e ela ficou agora viúva, passando por esta prova. Então Eliseu, olhando para aquela mulher, ele disse: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você nesta noite. O que queres que eu te faça? Cada um de nós temos lutas, cada um de nós passamos por vales e desertos em nossas vidas. Nós passamos por aflições, quer seja na vida sentimental, quer seja na vida conjugal, quer seja na vida espiritual, quer seja na saúde, quer seja em qualquer hipótese, até na vida financeira. O caso daquela mulher era na vida financeira, na área financeira, né? Então, Deus nos pergunta: o que queres que eu te faça? Então Deus quer que nós abramos as nossas bocas, que nós venhamos falar com Ele, contar a Ele qual é o nosso problema, quais são as nossas queixas, né? Então, é isso, meu amado. Que nós não venhamos a ficar parados, nós não venhamos a ficar olhando para o teto e ver o teto caindo sobre nós, as nossas paredes caindo sobre nós, porque tem muitas pessoas que nos dias de hoje estão acomodadas. Os filhos estão no mundo das drogas, as filhas no mundo das prostituições, da criminalidade,
né? A vida sentimental está sendo abalada porque o diabo ele tem entrado, ele tem tentado destruir. E a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que tem acontecido, e muitas pessoas não têm dado ligança para isso. Muitas pessoas não estão nem aí, sabem a quem recorrer, mas não recorrem, porque há comodismo. Aí quando alguém desce à sepultura, aí vai chamar a Deus: ah, Senhor, por que fizeste isso ou aquilo com meu filho, com meu esposo? Por que ele morreu tão cedo? É isso aí, resta somente as nossas lamentações. Mas muitas vezes a culpa é nossa, porque somos acomodados. Mas aquela mulher, ela não foi acomodada. Ela foi em busca de um milagre para a sua vida. Então Eliseu, olhando para ela, disse: o que tens em casa? Ela disse: ah, meu senhor, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite, com um pouquinho de azeite que está quase acabando. Aí Eliseu olha para ela e diz: vai na tua vizinhança, tome vasos e vasilhas, e muitas, e não poucas, emprestadas, né? Então essa mulher agora, ela se deparou numa situação difícil. Por quê? Porque quando Eliseu fez esta opção para ela, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabia que aquela mulher, ela tinha algo no seu coração que precisava ser curado primeiro, para depois o milagre lhe acontecer. Talvez o problema daquela mulher era a mulher que ela era implicante com seus vizinhos, ela tinha intriga com seus vizinhos, talvez ela era considerada uma barraqueira da sua rua, do seu bairro. Talvez ela apedrejava, apontava, né, os seus vizinhos. Ela tinha uma inimizade com o filho, ela tinha inimizade com um pai, com um irmão, com alguém que ela precisava primeiro se libertar disso. E ela agora falou: vixe, agora eu estou no estreito. Agora eu estou no estreito. Porque teria coragem de ir a essas pessoas e pedir algo emprestado. Porque antes eu me exaltava, eu me achava, jamais eu iria ter coragem de pedir, necessidade de pedir emprestado a alguém sequer uma colher de açúcar. Mas uma colher de açúcar era muito. Dessa vez Eliseu pediu apenas vasilhas e vazias. Vasilhas vazias. E essa mulher falou: se eu não for, se eu não me humilhar, né, eu vou perder os meus filhos. Mas a palavra de Deus nos diz que os humilhados serão exaltados. Então, para ela ser exaltada, ela precisava se humilhar. E ela foi. Ela foi e pediu, né, os seus vizinhos vasilhas emprestadas. Talvez ela: meu vizinho, eu vim aqui porque eu preciso pedir perdão à senhora, ao senhor, porque eu era tão ruim, eu tinha uma ideia diferente em relação à senhora, eu falava mal, mas Deus me tocou para vir aqui e pedir perdão à senhora. Eu preciso pedir perdão à senhora. E preciso também, depois que a senhora me perdoar, pedir algo da senhora. Eu não quero pedir nada demais, mas eu também prometo que eu irei devolver apenas uma vasilha. Eu preciso de uma vasilha. E assim ela fez com todos. Ela foi perdoada. E nós ouvimos muito na palavra de Deus que para você receber uma bênção, você tem que pedir perdão. Ou seja, para você ser perdoado,
você precisa pedir perdão ao seu próximo. E foi o que aquela mulher fez. Então ela com seus filhos foi, né, depois de pedir as vasilhas, ela apresentou a Eliseu. Eliseu agora diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Entra para o teu quarto, fecha a porta, né? Sobre ti e teus filhos. E lá dentro, deita aquele pouquinho de azeite que a senhora disse que tinha na botija, em cada vasilha. E assim essa mulher fez. Isso quer dizer o quê? Obediência. Ela deu ouvidos à voz de Deus. Ela foi obediente ao próprio Deus. E diz a palavra aqui bem claro que aquelas vasilhas, a cada gotinha que ela pingava em cada vasilha, o azeite ele ia multiplicando. Então Deus agiu na vida daquela mulher, porque aquela mulher ela se humilhou, né? Ela foi obediente, ela acreditou, ela não ficou prostrada, ela correu atrás do seu milagre, ou senão ela iria perder os seus filhos. E os seus filhos era algo precioso para ela. Era uma companhia para ela. E muitas vezes nós achamos que Deus não nos ouve, que Deus não está nem aí para nós, né? Que nós somos pobres e que Deus não irá nos abençoar. Mas Deus não quer saber do que você tem. Deus não precisava daquelas vasilhas para fazer um milagre na sua vida. Deus não precisava daquele pouquinho de azeite e nem da botija. O que Deus precisava de você era a sua fé, era a sua obediência, era você crer que Deus é Deus na sua vida, independente do que Ele irá fazer na sua vida. Ele é Deus, Deus é Deus, né? Então, esta mensagem, ela tocou no meu coração fortemente, que assim devo ser também eu diante de Deus, que eu venha ter, né, a convicção naquilo que eu preciso. Quando eu orar, que eu esteja convicto de que eu estou me elevando a Deus e que Deus está dos altos céus recebendo a minha oração. Essa era a confiança daquela mulher quando Eliseu pediu para ela entrar para o seu quarto junto com seus filhos e orar. Então é a intimidade que você precisa ter com Deus. Era a intimidade que Eliseu tinha com Deus. Por isso ele tinha a unção do Senhor sobre a sua vida. Se você quer a unção de Deus, se você quer um milagre de Deus na sua vida, creia, corra atrás, lute, persevere, não desista, porque desistir é para os fracos e você não é fraco, você é forte, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus e Deus ele é fiel para com todas as suas promessas sobre a nossa vida. Quantos foram os milagres que Deus operou no meio do seu povo? Nós podemos nos deparar lendo as Santas Escrituras, cada milagre que Deus fez na vida de pessoas. Isso devido à fé. E a fé, ela move montanhas. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não daquilo que se vê, né? Então você não precisa ver um milagre, Deus operando um milagre para você crer que Ele é Deus, que Ele pode fazer na sua vida, né? E outro, né, no livro de Hebreus diz, Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai arrancar um milagre de Deus sem que você não tenha fé? Não tenha fé que Ele vai resolver o seu problema.
Então, meu querido, minha querida, fé. Fé, ação, né? Já cansei muito de ouvir que quando nós fazemos uma ação, né? Nós arrancamos de Deus uma reação. Ele reage por você quando você se levanta, quando você corre atrás, não quando você ali cruza os braços e fica olhando para os céus e só pedindo: Senhor, eu preciso disso, o Senhor está vendo a minha vida. Não é assim. Você tem que crer, você tem que orar, buscar, crendo que Deus é a resposta para todos, eu disse, todos os seus problemas. Amém? Esta é a mensagem que o irmão Mário deixa para os amados irmãos que nesta noite está precisando de um milagre em Deus. Está precisando de uma resposta de Deus. E Deus, Ele está te ouvindo. Basta você abrir a sua boca. Isto é uma ação. Isto é uma ação. Oração é uma ação. Então você precisa orar, crendo que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? E assim eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.